A gente tem que ficar sabendo, vamos dizer, ficar atento e verificando se a organização ela não se desvirtua do seu objetivo, é a primeira coisa. A segunda, se em termos das políticas, em termos das contas, está tudo correndo bem. Eu converso agora com Paulo Almeida, membro do Conselho Fiscal do Greenpeace. Qual o principal desafio nesta tarefa? Bom, o principal desafio na tarefa dos membros do Conselho Fiscal é estar atento a como é que está acontecendo a gestão da organização. Né? Em outras palavras, ou seja, a gente tem que ficar sabendo, vamos dizer, ficar atento e verificando se a organização ela não se desvirtua do seu objetivo, é a primeira coisa. A segunda, se em termos das políticas, em termos das contas, está tudo correndo bem, né? Para dar justamente a segurança para a Assembleia, que foi a entidade que nos elegeu, para que tudo na organização com relação ao compliance está acontecendo bem. Qual o ritmo deste trabalho? Com que frequência vocês conversam, vocês se encontram? O Conselho tem uma frequência bastante regular, né? Ao menos uma vez a cada trimestre, ou eventualmente em períodos menores, nós nos encontramos, seja de forma presencial ou utilizando os meios eletrônicos. Né, como, vamos dizer, videoconferência, etc. E o que traz uma versatilidade bastante grande, porque nós somos profissionais, né, vamos dizer, nós temos nossos próprios trabalhos e a atividade do Greenpeace é uma atividade complementar, pro bono. Vocês analisam o balanço, há um balanço do Greenpeace, balanço trimestral, vocês analisam os pontos, conseguem antever algum problema de receita, qualquer outro problema diante dos pontos, dos itens do balanço da ONG? Sim, o Greenpeace, ela, como uma organização, né, ela tem seu fechamento mensal e nos é reportado de forma trimestral. Nós analisamos os números, né, internamente, eventualmente temos reuniões com vamos dizer, os gestores, ou mais do que um gestor, dependendo do tema, e sim, nós conseguimos ver, né, vamos dizer, como é que está essa tendência e até mesmo auxiliar os gestores de como, vamos dizer, melhor seguir adiante com a organização. Há um ano você está com essa tarefa, essa missão, não é? Exatamente, né? Está fazendo agora um ano com o Conselho Fiscal do Greenpeace, ou seja, foi uma iniciativa bastante interessante da organização e com o Conselho Fiscal está complementando os pilares, vamos dizer, importantes de uma boa governança. Quais são? O Conselho de Administração, a diretoria que faz a gestão do dia a dia, a auditoria independente, o Conselho Fiscal e também política de compliance, de conflito de interesse. E a gestão financeira em tempos de crise, você acompanhou isso? Houve desafios? Sim, o Greenpeace ele tem uma gestão financeira bastante sólida, né? E isso é muito importante e traz uma tranquilidade para a gente também muito grande, né? O que se verificou é que foi até mesmo diferente do que a gente está vendo em termos de mercado, um aumento dessa arrecadação dessas contribuições, o que é muito interessante, também principalmente de como aconteceu essa gestão interna, né? Ou seja, as iniciativas de obtenção de novas fontes de recursos, de origens diferentes, seja de campanhas de rua, né, campanhas telefônicas ou através das mídias sociais e também sem deixar de contar com o auxílio do Greenpeace International, que a tendência é ficar cada vez menor. Isso foi feito durante a crise ou antes? Diria que, vamos dizer, que mais ou menos há cerca de 2 anos atrás. Então, acho que mais ou menos praticamente coincidiu com o momento de crise. Talvez uma iniciativa deles, já vendo como é que a situação talvez poderia encaminhar, né, tomaram as suas iniciativas preventivas antes de que o problema acontecesse na real. É possível falar da proporção das fontes de renda do Greenpeace aqui no Brasil? Olha, eu não tenho tanta tranquilidade de falar com você isso,
não é? Mas eu vou te dizer que o caminho, né, que a organização Greenpeace Brasil está buscando é que daqui a cerca de 3 anos ficar muito pouco dependente do Greenpeace International. Como vai ser isso? Através do fortalecimento das campanhas Brasil, ou seja, das doações locais, né, e buscar uma fidelidade cada vez maior desses doadores, né, fontes diferentes. É esse o caminho. Em geral, a gente não vê esse nível de organização em ONGs aqui no país, né? Queria um comentário seu a respeito disso. O que você observa? O que eu vejo aqui é que o Greenpeace é bastante peculiar, né? É uma organização que, em termos de mundo, tem mais de 40 anos, em termos de Brasil, vai fazer 25 anos ano que vem. Então, isso vem de uma solidez de bastante tempo, ou seja, são pessoas muito bem preparadas, ou seja, é um prazer estar trabalhando com pessoas bastante capazes, engajadas, né? E que acreditam no seu trabalho, né? E que ainda por cima analisam, tem uma análise, um trabalho que talvez utilizando um jargão corporativo, né, de inteligência de mercado bastante grande, né, de vem cá, qual é o público, né, que nós podemos agariar para a nossa causa e também como que fica a questão de vamos dizer, a capacidade contributiva de cada um. Então é um trabalho muito interessante. Você se imaginou trabalhando com o Greenpeace? Sendo sincero, nunca, né? Ou seja, sempre foi uma causa, né, que eu sempre achei muito interessante, né? Ou seja, essa história aqui de tantos anos atrás, né? Isso e outras N campanhas que tem feito desde então, né? Ou seja, a gente trabalha aqui, né, e se dedica com bastante orgulho. E os planos para 2017? A organização está fechando agora, nesse final de ano, um plano para os próximos 3 anos. Não está ainda totalmente desenhado, mas a ideia é seguir vamos dizer, com iniciativas distintas. O Brasil é um país bastante importante para a organização em termos de mundo, né? Ou seja, cerca de 2 meses atrás, ou seja, a representante, né, da diretoria internacional do Greenpeace esteve aqui pessoalmente, né, fez uma visita à Amazônia e ficou muito bem impressionada com o país. O momento do Brasil é uma grande preocupação com governança e compliance. Você viu isso aqui dentro desta entidade, desta ONG? Sim, ou seja, a efetiva criação do Conselho Fiscal, né, é uma dessas iniciativas de fortalecimento. E o que é muito bom vamos dizer, para aquele que colabora para a organização, saber que existe esse tipo de preocupação e de gente, né, se doando para que isso aconteça efetivamente, né, e isso eu acho que é um caminho sem volta. Né, vamos dizer, eu acho que não só para as organizações privadas, mas também para as organizações, vamos dizer, da sociedade em si, falando um pouco de uma forma mais ampla, que tem que se preocupar com isso, porque eu acho que é um caminho inevitável, né, é um caminho sem volta. E de que maneira o Greenpeace presta contas para quem colabora, para quem doa? Quais são os canais, as ferramentas? Olha, existe um relatório que é feito anualmente, isso é feito uma divulgação também periódica e acredito que sempre quando um colaborador solicita, ele é divulgado, é disponibilizado. Você tem mais um ano, é isso, né? Qual é o período de gestão? Então, o período de gestão, o início, vamos dizer, primeiro período foi 1 ano, foi mudado o Estatuto Social do Greenpeace há cerca de uns 2 meses atrás, justamente para atualizar para uma realidade mais moderna de atuação do Conselho Fiscal, e é previsto agora uma periodicidade de 2 anos para o Conselho Fiscal. E daqui, as experiências, o que se pode levar para o mundo corporativo? Olha, eu posso dizer que no aspecto vamos dizer, de suporte à organização, é muito similar.
né? Isso que é interessante. O que eu acredito que a gente consegue, vamos dizer, levar para o mundo corporativo é justamente essa visão talvez mais arrojada ou mais moderna de gestão que tem aqui no Greenpeace, que justamente valoriza muito a questão participativa. Eu acho que isso acaba sendo uma tendência bastante natural do que a gente está vendo, né, no mundo, né, de cada vez mais, vamos dizer, no caso de softwares abertos, que todos conseguem colaborar e melhorar aquele software, e esses acabam sendo aqueles aplicativos que têm uma maior aceitação, porque tem muito mais gente participando, muito mais gente se engajando e trazendo recursos que talvez um núcleo muito menor não fosse capaz de ter essa visão de disponibilidade. Paulo Almeida, muito obrigada por mais esta participação aqui com a gente na Ducascop TV, dessa vez numa situação completamente diferente. Parabéns, muito obrigada. Okay, muito obrigado a você pela oportunidade. Luciene Miranda para a Ducascop TV.